Bom, meu nome é Maurilo, você é... Elder Harry Clay. Harry Clay, nome diferente. Bigelow. O que acredita a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? É isso o nome, né? Isso mesmo. Nós acreditamos principalmente em Jesus Cristo, né? Tá. Sobre tudo que Ele ensinou, tudo que Ele deu exemplo para nós. Acreditamos que devemos seguir o exemplo dele, tá, através do batismo que Ele deixou. E acreditamos que as famílias podem ser juntas para sempre mesmo. Elas podem ser unidas para toda a eternidade. É isso que nós acreditamos basicamente. Que realmente Deus, Ele continua falando com as pessoas, né? Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por causa disso, assim como Ele chamou profetas no passado, Ele continua chamando profetas e apóstolos nos dias de hoje, para falar com as pessoas e ensinar quais são os mandamentos de Deus, o que é certo e o que não é certo nos dias de hoje. Qual que é a origem dessa igreja? A origem da igreja vem da visão profética de Joseph Smith. Existia um homem aqui na Terra no ano de 1820 chamado José Smith. Ele se sentiu um pouco confuso porque ele viu que cada igreja era um pouco diferente uma da outra. Ele desejou saber a verdade. Então ele orou, ele perguntou a Deus, ele teve uma visão. O próprio Deus apareceu para ele, Jesus Cristo também. Ele respondeu a oração dele sinceramente. E mais tarde ele foi chamado para ser um profeta aqui na Terra, para restaurar a igreja de Jesus Cristo aqui, a mesma igreja que Jesus Cristo deixou. Vocês acreditam na Bíblia como palavra de Deus? Com certeza. Sim. Eu vejo que tem também o livro de Mormon. O que seria esse livro? Então isso aqui é o Testamento de Jesus Cristo, né? Como você pode ver aqui na capa. É um livro que foi dado a esse profeta, né? Ele encontrou esse livro. Foi escrito por muitos profetas antigos que viveram aqui nesse continente americano há muitos anos atrás. E tem o objetivo de testificar sobre Jesus Cristo também, sobre como Ele é nosso Salvador e como nós devemos seguir o exemplo dele. É uma confirmação de que a Bíblia é verdadeira, é um livro religioso, sagrado, semelhante à Bíblia. E ele ele é no mesmo nível que a Bíblia? Sim. Como palavra? Sim. Ele não está nem mais alto do que a Bíblia, nem abaixo. Simplesmente está aqui para confirmar o que a Bíblia está dizendo. É realmente um outro grupo de escrituras que também são verdadeiras. Uma pergunta. Vamos supor que vocês me encontrassem aqui na rua. Sim. Espero que não aconteça, mas eu tivesse uma faca enfiada nas minhas costas e eu tivesse 5 minutos para morrer. Sim. E aí eu encontrasse duas pessoas, eu estava desesperado porque ia morrer, ia ter que enfrentar a morte, e perguntasse para vocês, o que eu devo fazer para ser salvo? Eu tenho 5 minutos de vida. 5 minutos? Você deve se arrepender de seus pecados e realmente acreditar que Deus é o seu Pai e que Ele pode salvar você, sabe? Deus, Ele tem uma promessa que se nós nos arrependermos de nossos pecados, nós podemos ser salvos. É o que a Bíblia diz. Então esses 5 minutos seriam realmente, né, muito úteis para que você demonstrasse seu arrependimento e humildade no final. Então, qualquer pessoa, para que ela seja salva, a única coisa que ela precisa fazer é se arrepender. Se arrepender e guardar os mandamentos. E quais são os mandamentos? Você pode ver na Bíblia quais são, né? Os 10 mandamentos estão sendo descritos lá. E também o batismo de Jesus Cristo. E perseverar até o fim, né? Seguir o exemplo de Jesus Cristo até o fim. Sendo humilde, honesto, caridoso com as pessoas. Na verdade, eu tenho 5 minutos. Eu não vou ter tempo nem para o batismo, nem para ser caridoso ou honesto com as pessoas. Eu só tenho 5 minutos. Só 5 minutos. E só arrependimento ele vai ser suficiente para isso, então. Sim. Nesse caso, você não teve oportunidade, né? Caso você não tenha tido oportunidade de fazer essas coisas antes, você pode aprender sobre isso em 5 minutos e se arrepender. 5 minutos. Nessa história toda, onde como é que pode dizer isso? Onde entra a questão da morte de Jesus na cruz? Como assim? Como assim? Como assim? Se Jesus é nosso Salvador, Ele deve ter alguma coisa com essa história, né? Como diria o grande teólogo... Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus morreu para nos redimir de todo o pecado. Sim. Para nos salvar, para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Porque todos concordam que Deus é santo. E Deus não tolera pecado. Exatamente. Então, por exemplo, eu tenho 5 minutos de vida e eu me arrependi. E aonde entra a questão do sacrifício de Jesus em relação a tudo isso? Foi exatamente por isso que Ele se sacrificou na cruz por nós, né? Ele sofreu
a dor de nossos pecados, para que nós não precisássemos sofrer como ele sofreu, nos arrependendo. Né? Então, exatamente esse é o objetivo. O arrependimento ele faz com que esse sacrifício automaticamente já seja colocado sobre mim? Sim. Cristo ele prometeu que as pessoas que se arrependessem, né? Como o próprio Deus disse, ele falou, aliás, como você pode ler no livro de João, na Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, através do sacrifício de Jesus Cristo, nós podemos nos arrepender. Esse texto ele fala uma parte assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, e se eu não crer? Se você não crer, porque a gente falou de uma parte só, a gente falou só do arrependimento, dentro dos meus 3 minutos que eu tenho agora. Então eu tenho arrependimento, porque eu me arrependo dos meus pecados, perfeito. Mas, e se eu não crer? Não crer em Jesus Cristo? Bom, se você não crer, acho que vai ficar um pouco difícil ganhar a salvação, né? Porque o primeiro princípio é fé. Fé em Jesus Cristo. Nós temos que ter fé para sermos salvos. Se eu não tenho fé nem simplesmente para crer, então acho que não estou preparado para ser salvo. As pessoas que não forem salvas, o que acontece com elas? As pessoas que não forem salvas, elas simplesmente não vão poder estar ao lado de Deus, né? Deus ele é muito amoroso, ele quer que as pessoas estejam ao lado dele, vivendo com ele mesmo. Mas ele seria um Deus injusto se ele levasse as pessoas para viver com ele sendo indignas, descrentes, não sendo cumpridoras dos mandamentos. Então, para nós podermos estar ao lado de Deus, gozar das mesmas bênçãos que ele tem, nós precisamos nos arrepender, crer, guardar os mandamentos. Diz lá em Efésios 4, 11 a 14, fala sobre os santos, né? Para a edificação dos santos. Quando você me explicou sobre essa questão de me arrepender, dos meus 1 minuto que eu tenho agora, você disse que o importante é eu me arrepender, e vamos supor que eu tivesse mais tempo, eu agir conforme esse arrependimento, seria isso, né? Em relação a ser honesto e fazer isso, e depois a gente faz a questão da fé em Jesus Cristo. Mas existe um texto de Efésios que ele diz que a salvação ela vem exclusivamente pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie. E se existe algo que eu tenho que fazer por mim mesmo, isso se torna uma obra. Como a gente concilia essa questão de que a salvação é pela fé somente em Deus, e ela é exclusiva de Deus, e o homem recebe? Se eu tenho que fazer as coisas para ser salvo, não como, por exemplo, eu faço coisas porque eu sou salvo, é uma coisa, é fruto da minha salvação. Eu sou salvo, então eu faço X coisas. Agora, se eu faço X coisas para ser salvo, eu mudo a ordem das coisas. Uma deixou de ser fruto e se tornou a origem da questão. E é isso que esse texto de Efésios diz, que a salvação é pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Sim, como isso se encaixa dentro de tudo isso? Da mesma forma, Tiago, no livro de Tiago 2, 17 e 18, diz o seguinte: a fé sem obras é morta em si mesma. Né? Então, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, é impossível dizer que eu tenho fé se eu não estou fazendo nada para demonstrar a fé em Deus. É por isso que é tão importante você ler as Escrituras, você ir até a igreja, porque são coisas que você faz, são obras que você tem para mostrar para Deus a fé que você tem nele. Claro que você não vai ficar se vangloriando dessas coisas, né? Com o objetivo de mostrar para outras pessoas que você tem fé, que você é melhor do que elas. Mas para que você possa mostrar a Deus o desejo que você tem de ser salvo. Uma vez que eu seja salvo, vamos supor que eu me arrependi nesses meus 30 segundos que me restam, eu me arrependi e não tenho mais tempo para outras coisas. O que acontece com alguém que é salvo quando ela morre? Ela tem a oportunidade de estar ao lado de Deus, né? João 14 diz o seguinte: a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, a vida eterna nós podermos conhecer a Deus, podermos realmente saber quem Ele é, estar ao lado dele, né? É impossível conhecer o meu amigo se eu não estou ao lado dele, se eu não estou conversando com ele. Então, é uma promessa que nós temos de estar um dia ao lado de Deus, gozar da vida eterna, né? Você está usando protetor solar, né? Sunlock. Sunlock.
Because we're staring here in the sun. Oh. We're staring here in the sun. Any problem? Are you using a sunblock? No. Okay, sorry about that. I didn't know because I'm too white, and I need sunblock as well. So I was staring at it, I said, dude, this guy's burning here. Sorry. We just finished, so won't get you sunburn. Mas nós podemos marcar um outro dia, de conversar mais um pouco e claro, é um prazer. podemos expor mais o que nós acreditamos e vocês também podem falar. Não, seria muito bom. Ia ser um prazer. Tenha certeza que essa conversa vai continuar em outro momento.